Você já parou para pensar que um dia você vai morrer? Não é uma pergunta, é uma certeza. E quando esse momento inevitável chegar, o que você vai encontrar do outro lado? Um vazio absoluto? Escuridão eterna? Ou algo que ninguém nunca te contou? Raymond Moody dedicou 50 anos de sua vida investigando exatamente essa pergunta. E o que ele descobriu? Vai contra tudo que você aprendeu sobre a morte, porque de 150 pessoas que morreram clinicamente e voltaram, 74% relataram exatamente a mesma coisa. Uma jornada, um farol e algo esperando do outro lado. Mas antes de eu revelar o que milhares de pessoas vislumbraram no momento da morte, eu preciso que você entenda uma coisa. Este vídeo vai mudar completamente a forma como você enxerga o fim da vida. Então, se você tem medo da morte, se você já perdeu alguém e se pergunta onde essa pessoa está agora, ou se você simplesmente quer saber o que a ciência real descobriu sobre o que acontece quando o coração para de bater, fica comigo até o final, porque o que Raymond Moody descobriu não é religião, não é fé, são dados, são padrões, são relatos tão consistentes que desafiam qualquer explicação convencional. Raymond Moody era um jovem estudante de filosofia. Quando tudo começou, ele estava fazendo seu doutorado na Universidade de Minas Gerais, quando ouviu pela primeira vez a história de Augusto Rodrigues, um psiquiatra que, em 1943, aos 20 anos de idade, foi declarado morto por pneumonia dupla. O coração de Augusto parou por 9 minutos. 9 minutos sem batimento cardíaco. 9 minutos sem oxigênio no cérebro. E quando ele voltou, contou uma história que ninguém conseguia explicar. Augusto descreveu ter saído do corpo e observado os médicos tentando ressuscitá-lo de cima. Ele descreveu ter viajado através de uma escuridão profunda e depois ter encontrado um farol tão intenso, tão absolutamente brilhante, que deveria ter cegado seus olhos, mas não cegou. Ao contrário, esse farol transmitia uma sensação de amor incondicional, que ele nunca havia experimentado na vida. E na presença desse farol, Augusto teve o que ele chamou de revisão completa de sua vida. Cada momento, cada decisão, cada palavra dita, tudo passou diante dele como um filme em alta velocidade, mas com uma diferença crucial. Ele sentiu o impacto emocional de cada uma de suas ações, não apenas como ele se sentiu, mas como os outros sentiram por causa dele. Moody ficou fascinado. Como filósofo, ele sabia que essa história deveria ser impossível. O cérebro sem oxigênio não deveria produzir memórias. Não. Deveria produzir experiências lúcidas. Não deveria produzir nada. E, no entanto, ali estava Augusto, um psiquiatra respeitado, descrevendo detalhes verificáveis do que aconteceu na sala enquanto ele estava clinicamente morto. Como ele sabia onde os instrumentos médicos estavam posicionados. Como ele sabia o que os médicos disseram. Como ele sabia coisas que seria impossível saber se sua consciência estivesse confinada num cérebro morto. E aqui está a primeira revelação que você precisa entender. Moody não parou em Augusto Rodrigues. Ele começou a coletar histórias. Primeiro, dezenas, depois, centenas. Em 1975, ele publicou Vida Após a Vida, um livro baseado em 150 casos de pessoas que tinham morrido clinicamente e retornado. E o que ele encontrou mudou tudo que sabemos sobre a morte. 74% dessas pessoas relataram ver um farol intenso e brilhante, não um farol qualquer. Um farol que eles descreviam como mais real do que qualquer coisa que já tinham visto na vida. Um farol que transmitia amor.
Farol que parecia conhecê-los profundamente. 31% descreveram passar por uma jornada ou entrar em uma escuridão antes de alcançar esse farol. 92% relataram uma sensação de paz absoluta, uma paz tão profunda que muitos não queriam voltar. E 77% sentiram que tinham deixado seus corpos físicos e estavam observando tudo de fora. Mas calma, isso é apenas o começo, porque o que Moody descobriu sobre o que acontece dentro dessa jornada é muito mais perturbador do que você imagina. A primeira coisa que você precisa entender é que a jornada não é apenas uma passagem. As pessoas que a atravessaram descrevem que o tempo para de existir lá dentro. Elas não sabem dizer se ficaram segundos ou horas. A percepção de duração simplesmente desaparece, e enquanto se movem através dessa escuridão em direção ao farol, muitas relatam sentir que estão se movendo em uma velocidade impossível, não como um carro ou um avião, mas como se o próprio espaço estivesse se dobrando ao redor delas. E dentro dessa jornada, algo acontece que desafia toda a lógica. As pessoas começam a receber conhecimento, não informação. Conhecimento, uma compreensão instantânea de coisas que nunca estudaram. Algumas descrevem entender de repente como o universo funciona. Outras relatam compreender o propósito de suas vidas. Outras ainda dizem ter acessado memórias de outras existências. E tudo isso acontece não através de palavras ou imagens. Acontece através de uma forma de comunicação direta, que nosso cérebro consciente não consegue processar. Raymond Moody documentou caso após caso de pessoas que voltaram sabendo coisas que não deveriam saber. Uma mulher que nunca estudou física descreveu conceitos de mecânica quântica, que só foram confirmados anos depois. Um homem que nunca viajou para fora de sua cidade descreveu detalhes geográficos, precisos de lugares do outro lado do mundo. Uma criança de 6 anos voltou falando sobre pessoas que ela nunca conheceu, familiares que morreram antes dela nascer, e descreveu detalhes sobre eles que até seus próprios pais tinham esquecido. E aqui surge a pergunta que a ciência convencional não consegue responder. Como? E como um cérebro morto pode adquirir informação nova? Como uma consciência sem suporte biológico pode processar dados do mundo real? Como uma mente pode viajar a lugares que o corpo nunca visitou? A teoria mais comum que os céticos apresentam é que tudo isso é uma alucinação causada pela falta de oxigênio no cérebro. Parece razoável, certo? O cérebro está morrendo, dispara neurotransmissores aleatórios e cria uma última fantasia consoladora antes de apagar para sempre. Esse é o argumento padrão. Mas tem um problema enorme com essa explicação. Bruce Greyson, professor de psiquiatria da Universidade de Virgínia e um dos maiores pesquisadores de experiências de quase morte do mundo, estudou mais de 1000 casos ao longo de 40 anos, e o que ele descobriu demoliu completamente a teoria da alucinação por falta de oxigênio. Primeiro, alucinações são desorganizadas, fragmentadas, confusas. Experiências de quase morte são extraordinariamente lúcidas, organizadas, coerentes. As pessoas não voltam confusas. Elas voltam com uma clareza mental que muitas descrevem como superior a qualquer momento de suas vidas normais. Segundo, alucinações são esquecidas rapidamente, como sonhos que desaparecem minutos depois de acordar. Já as experiências de quase morte são lembradas com precisão fotográfica por décadas. Raymond Moody entrevistou pessoas 20, 30 anos depois de suas experiências, e elas ainda conseguiam descrever cada detalhe, como se tivesse acontecido ontem. Terceiro,
E mais importante, alucinações não fornecem informação verificável. Ninguém sonha com um número da Mega Sena e acorda milionário. Ninguém tem uma alucinação que revela onde um objeto perdido está escondido. Mas experiências de quase morte frequentemente incluem detalhes que podem ser verificados. Pessoas que descrevem conversas que aconteceram em salas adjacentes enquanto estavam inconscientes. Pessoas que relatam ver objetos colocados em locais que seriam impossíveis de ver de suas camas. Pessoas que sabem coisas que não deveriam saber. E tem mais. A teoria da falta de oxigênio foi testada diretamente. Pilotos de caça que passam por G-LOC, perda de consciência induzida por força da gravidade, experimentam falta de oxigênio no cérebro de forma controlada. E sim, alguns relatam sensações de jornada, mas essas sensações são fragmentadas, confusas, desorganizadas, completamente diferentes das experiências estruturadas e transformadoras relatadas por pessoas que tiveram experiências de quase morte. Um estudo publicado no Journal of Near-Death Studies comparou diretamente as duas experiências em um homem que passou pelos dois eventos. Ele foi categórico. São completamente diferentes. O G-LOC foi como um apagão confuso. A experiência de quase morte foi mais real do que a própria realidade. Mas a descoberta mais impressionante de Raymond Moody não foi sobre pessoas que quase morreram. Foi sobre pessoas que nem estavam morrendo. Na década de 1980, Raymond Moody começou a receber relatos de um fenômeno que ele não esperava. Familiares e amigos que estavam presentes no momento da morte de um ente querido começaram a descrever experiências idênticas às dos moribundos. Eles viam o farol. Eles sentiam a paz. Alguns até relatavam ver a forma transparente do falecido se separando do corpo e subindo em direção a algo. Raymond Moody chamou isso de experiências compartilhadas de morte. E esse fenômeno mudou completamente o debate sobre o que é real e o que é alucinação. Pense nisso por um momento. Se a experiência de quase morte é apenas uma alucinação do cérebro moribundo, como explicar que pessoas completamente saudáveis, sentadas ao lado da cama de um parente, experimentem exatamente as mesmas coisas? Seus cérebros não estão morrendo. Seus níveis de oxigênio estão normais. Seus neurotransmissores estão funcionando perfeitamente. E ainda assim, elas veem a jornada. Elas sentem a presença de seres de luz. Elas experimentam a dissolução do tempo. O próprio Raymond Moody teve uma experiência compartilhada de morte quando sua mãe faleceu. Ele estava ao redor da cama, junto com outros familiares, todos de mãos dadas. E no momento exato em que ela partiu, 4 das 6 pessoas presentes sentiram que estavam sendo levantadas do chão. Raymond Moody descreveu que a sala pareceu mudar de forma, como se tivesse se transformado em uma ampulheta. E todos sentiram uma força puxando para cima, como uma corrente marítima, mas vertical. Isso não é fé. Isso não é desejo. Isso são múltiplas testemunhas independentes descrevendo o mesmo fenômeno simultaneamente. E nenhuma teoria baseada em cérebro moribundo consegue explicar como pessoas saudáveis experimentam o mesmo que a pessoa que está partindo. E chegamos ao ponto que você precisa entender profundamente o que realmente está esperando do outro lado do farol. Dos milhares de relatos que Raymond Moody e outros pesquisadores coletaram ao longo de 50 anos, um padrão emerge com consistência impressionante. As pessoas não encontram um vazio.
Elas não encontram o nada. Elas encontram algo ou alguém. A primeira coisa que muitos relatam ao atravessar a jornada é encontrar familiares que já morreram, não como fantasmas ou sombras, mas como seres radiantes, mais jovens e mais saudáveis do que quando estavam vivos. Avós que morreram velhos e doentes aparecem na plenitude de sua vitalidade. Filhos que morreram crianças aparecem crescidos. Amigos que partiram décadas atrás estão lá, esperando, como se nenhum tempo tivesse passado. E essas não são figuras silenciosas. Elas comunicam, não com palavras, mas com uma forma de telepatia emocional que transmite amor, acolhimento e, frequentemente, informação específica. Muitas pessoas relatam ter recebido mensagens de parentes que incluíam detalhes que elas não conheciam. Detalhes que depois foram verificados com familiares vivos. Mas o encontro mais impactante não é com os familiares. É com algo que as pessoas lutam para descrever. Um ser de luz. Uma presença. Algo que parece conter todo o amor que já existiu no universo condensado em uma única forma. Algumas pessoas identificam essa presença como Deus, outras como Jesus, outras como um anjo e outras simplesmente como o farol. Com F maiúsculo, mas independente do nome, a experiência é notavelmente consistente, uma aceitação incondicional, um conhecimento absoluto de quem você é, uma compreensão total de todas as suas escolhas. E nenhum julgamento condenatório. E aqui está algo que surpreende muita gente. A revisão da vida não é um julgamento externo. É um auto-julgamento experimentado. Na presença desse farol, as pessoas revivem seus momentos mais significativos, mas não como observadores passivos. Elas sentem o que os outros sentiram por causa de suas ações. Cada gentileza que praticaram, elas sentem a alegria que causaram. Cada crueldade que cometeram, elas sentem a dor que infligiram. E tudo isso acontece sem condenação. O farol simplesmente mostra, simplesmente revela, simplesmente permite que você veja o impacto real de sua existência no mundo. E é nesse momento que muitas pessoas descrevem entender o propósito da vida. Não em termos abstratos ou filosóficos, mas em termos vivenciais. Elas entendem que cada interação importa, que cada escolha reverbera, que cada momento de amor dado ou negado tem consequências que se espalham muito além do que conseguimos perceber enquanto estamos vivos. Se você está acompanhando até aqui, eu preciso te pedir uma coisa. Esse conhecimento que Raymond Moody passou 50 anos coletando, que universidades como a Universidade de Minas Gerais estudaram com rigor científico, e desafia tudo que o materialismo nos ensinou sobre consciência e morte. Esse conhecimento precisa continuar sendo compartilhado. Quando você clica no "Valeu demais", você não está apenas apoiando um vídeo. Você está se posicionando como alguém que acredita que verdades inconvenientes merecem ser investigadas. Você se torna um guardião dessa pesquisa. Não é pagamento, é posicionamento. Agora, deixa eu te contar o que acontece depois da revisão da vida, porque é aqui que a história se torna ainda mais extraordinária. Muitas pessoas, depois de vivenciarem essa paz absoluta, esse amor incondicional, esse reencontro emocionante com aqueles que já se foram, simplesmente não querem voltar. E quando digo não querem, não estou exagerando em nada. Elas imploram para ficar, chegam a chorar copiosamente ao serem mandadas de volta. Algumas descrevem, inclusive, ter argumentado com a presença de luz, explicando, com detalhes,
Por que não deveriam retornar aos seus corpos? Mas algo, invariavelmente, as traz de volta. E esse algo, quase sempre, está intimamente ligado a um propósito ainda não cumprido. Muitos relatos são enfáticos. Incluem uma mensagem clara e direta. Você ainda tem algo importante a fazer. Você tem alguém que precisa de você. Sua missão, aqui, ainda não terminou. E essa mensagem, acredite, não vem como uma ordem autoritária, mas sim como uma compreensão gentil, um sussurro, de que há muito mais a ser vivido, de que existe mais amor para ser compartilhado, mais crescimento a ser experimentado. E quando essas pessoas retornam, quando abrem os olhos, novamente, em corpos que haviam sido declarados, oficialmente, sem vida, elas nunca mais serão as mesmas. Pesquisas indicam, de forma consistente, que experiências de quase morte provocam mudanças de personalidade profundas. E, o mais importante, duradouras. O medo da morte, por exemplo, desaparece quase completamente. A ansiedade, aquela que nos corrói por dentro, diminui drasticamente. O materialismo, aquela obsessão por bens e posses, perde totalmente a sua importância. Relacionamentos, laços de afeto, se tornam a prioridade e um senso de propósito, uma direção que muitos jamais haviam sentido antes. Surge com uma força avassaladora. Augusto Rodrigues documentou, com precisão cirúrgica, que essas mudanças persistem por décadas. Não são, de forma alguma, efeitos temporários de um trauma ou de um momento de euforia. São transformações permanentes, verdadeiras metamorfoses, na forma como essas pessoas veem a si mesmas, aos outros e ao mundo ao seu redor. E, talvez o mais significativo de tudo, elas perdem completamente o medo da própria morte. E não é porque elas não valorizam a vida, pelo contrário, elas a valorizam muito mais, mas porque sabem, com uma certeza que transcende a fé, que a morte não é o fim. É apenas uma passagem, uma porta, uma jornada em direção a algo infinitamente maior. E aqui está a pergunta crucial que eu quero deixar com você. Se milhares de pessoas, de diferentes culturas, religiões, idades e formações, descrevem experiências tão consistentes, tão similares, no momento da morte, se pesquisadores sérios, em universidades respeitadas, como a Universidade de Minas Gerais, documentaram esses fenômenos por mais de meio século, se a teoria da alucinação não consegue, de maneira alguma, explicar as experiências compartilhadas de quase morte, se pessoas retornam sabendo coisas que, em tese, não deveriam saber, o que, exatamente, isso significa para você? Raymond Moody, certa vez, foi questionado se ele acreditava, pessoalmente, que a consciência sobrevive após a morte, e sua resposta, como sempre, foi cautelosa, como convém a um pesquisador sério e dedicado. Ele disse que não podia provar, cientificamente, essa afirmação, mas que, de tudo o que viu, de tudo o que ouviu, de todos os padrões que observou ao longo de décadas, essa era, sem sombra de dúvidas, a explicação mais consistente com os dados. A consciência, segundo ele, não parece depender do cérebro da forma como imaginamos. A morte, portanto, não parece ser o fim da forma como tememos. Então, da próxima vez que você pensar na morte, quando sentir aquele aperto no peito, aquela angústia,
ao imaginar o fim. Quando acordar às 3 da manhã, atormentado por aquela pergunta silenciosa sobre o que acontece depois, lembre-se disso. 74% das pessoas que morreram e voltaram viram um farol, não um farol qualquer, um farol de amor, um farol de acolhimento, um farol que parecia conhecê-las melhor do que elas mesmas. Talvez a morte não seja um muro, intransponível. Talvez seja apenas uma porta. E talvez a jornada de luz seja apenas o corredor que nos leva de volta para casa. Mas espere, deixa eu te contar mais uma coisa, antes de terminarmos. Algo que poucos vídeos sobre esse tema vão te mostrar. Algo que Raymond Moody descobriu nos últimos anos de sua pesquisa e que adiciona uma camada completamente nova a tudo o que discutimos até agora. Em 2023, Moody publicou, em parceria com Paulo Roberto, um livro impactante chamado Prova de Vida Após a Vida. Nesse livro, após quase 50 anos de pesquisa incansável, ele finalmente se sentiu à vontade para apresentar o que considera as 7 razões mais fortes para acreditar, piamente, que a consciência sobrevive à morte. E uma dessas razões, em particular, é extremamente impactante. Moody descobriu que crianças muito pequenas, com 2 ou 3 anos de idade, frequentemente descrevem experiências de quase morte com a mesma estrutura que adultos. A jornada, o farol, os familiares falecidos, a sensação de paz. Mas, preste atenção, essas crianças não têm nenhuma referência cultural para essas imagens. Elas jamais ouviram falar da jornada de luz. Nunca assistiram a filmes sobre a vida após a morte. Nunca foram doutrinadas por nenhuma religião. E ainda assim, descrevem exatamente a mesma experiência. Uma criança de 3 anos, que teve uma parada cardíaca durante uma cirurgia, acordou e disse para a mãe, com toda a sinceridade do mundo, que tinha encontrado a vovó. A mãe, obviamente, ficou confusa, porque a avó da criança ainda estava viva. Mas a criança insistiu. Não essa vovó, a outra vovó, a que morreu antes de eu nascer. E descreveu, com detalhes impressionantes, detalhes físicos de sua bisavó materna que a mãe jamais havia mencionado. Detalhes que foram, posteriormente, confirmados quando mostraram fotos antigas para a criança. Ela apontou, imediatamente, para uma mulher que nunca tinha visto em vida, e disse, essa é a vovó que me recebeu no farol. Como uma criança de 3 anos, sem nenhuma exposição prévia a conceitos de vida após a morte, descreve uma experiência idêntica à de adultos de culturas completamente diferentes. Como ela reconhece um parente que morreu antes dela nascer. A teoria da alucinação não tem resposta para isso. A teoria da fantasia consoladora não tem resposta para isso. A única explicação que se encaixa perfeitamente nos dados é que essas crianças realmente viram algo, realmente encontraram alguém. E não são apenas crianças. Moody também documentou casos, com riqueza de detalhes, de cegos de nascença que tiveram experiências de quase morte. Pessoas que nunca viram nada em toda a sua vida, nunca experimentaram a luz, nunca conheceram as cores. E, durante suas experiências de quase morte, elas descrevem ver a jornada, ver o farol, ver familiares, ver seus próprios corpos de cima, como um cérebro que nunca processou informação visual pode, de repente, criar imagens tão vívidas e detalhadas. A neurociência não tem resposta,
Mas a experiência dessas pessoas é inequívoca. Durante aqueles momentos entre a vida e a morte, elas viram, algumas, pela primeira vez em suas vidas. Um homem cego desde o nascimento descreveu sua experiência de quase morte com detalhes visuais impressionantes. Ele descreveu, minuciosamente, as cores das roupas dos médicos. Descreveu a disposição dos equipamentos na sala. Descreveu o formato da luz que o envolveu. E quando perguntado como ele podia descrever cores, se nunca tinha visto cores, ele respondeu algo que Moody jamais esqueceu. Eu não sei explicar, mas lá, eu via, não com os olhos. Via de um jeito diferente. Via com algo que sempre esteve em mim, mas nunca conseguiu funcionar antes. Pense, com carinho, no que isso significa. Se a visão depende exclusivamente de olhos, nervos ópticos e córtex visual, um cego de nascença não deveria poder ver, nem mesmo em uma alucinação, porque seu cérebro nunca foi treinado para processar informação visual. Nunca formou as conexões necessárias, nunca aprendeu o que significa ver. Mas, durante a experiência de quase morte, ele vê. Isso sugere que a consciência pode acessar formas de percepção que não dependem do aparato biológico que usamos normalmente. E aqui está outro padrão que Raymond Moody documentou extensivamente. Pessoas que tiveram experiências de quase morte frequentemente demonstram habilidades ou conhecimentos que não possuíam antes. Algumas desenvolvem talentos artísticos que nunca tiveram. Outras passam a ter intuições extraordinariamente precisas sobre outras pessoas. Algumas relatam conseguir perceber quando alguém está mentindo ou escondendo algo. Outras desenvolvem uma sensibilidade quase paranormal para detectar doenças em pessoas ao redor. Um caso particularmente impressionante envolve um engenheiro chamado Ricardo, que nunca teve interesse por arte. Depois de sua experiência de quase morte, ele começou a pintar. Não como um amador, mas com uma técnica e uma visão artística que impressionaram críticos profissionais. Quando perguntado de onde vinha essa habilidade, ele disse que durante sua experiência, quando estava na presença do farol, ele sentiu como se estivesse conectado a uma fonte infinita de criatividade. E quando voltou, parte dessa conexão permaneceu. Outro caso envolve uma professora, a dona Helena, que após sua experiência de quase morte, passou a ter sonhos extremamente vívidos sobre pessoas que ela conhecia. Sonhos que frequentemente incluíam informações que ela não tinha como saber. Uma vez ela sonhou que uma colega de trabalho estava grávida, antes mesmo da colega saber. Outra vez sonhou com detalhes específicos sobre problemas que um aluno estava enfrentando em casa. Problemas que foram confirmados semanas depois, quando a família do aluno finalmente procurou ajuda. Esses casos sugerem que a experiência de quase morte não é apenas um evento passivo, é uma transformação ativa. Algo muda permanentemente na forma como essas pessoas se relacionam com a realidade. Algo se abre, algo se expande, como se o véu entre nossa consciência limitada e algo muito maior tivesse se tornado mais fino, mais permeável. E talvez seja isso que a jornada de luz realmente representa. Não apenas uma passagem para outro lugar, mas uma passagem para outra forma de ser. Uma forma em que as limitações que aceitamos como naturais, a separação entre eu e você, entre mente e matéria, entre vivo e morto, simplesmente não existem da mesma maneira. Raymond Moody.
Depois de 50 anos estudando esses fenômenos, chegou a uma conclusão, que ele descreve com cautela científica, mas também com convicção pessoal. Nós não somos nossos corpos. Nós não somos nossos cérebros. Somos algo que usa corpos e cérebros como instrumentos. E quando esses instrumentos falham, nós não deixamos de existir. Nós simplesmente deixamos de usar esses instrumentos. A jornada de luz pode ser o momento em que percebemos isso. O momento em que a ilusão de sermos apenas matéria se dissolve. O momento em que descobrimos que sempre fomos algo mais. Algo que não nasceu quando nosso corpo nasceu. E que não morrerá quando nosso corpo morrer. E essa é a revelação final que eu quero deixar com você. A morte que você teme talvez não exista. O fim que você imagina talvez seja apenas uma transformação. E a jornada de luz que milhares de pessoas descreveram talvez seja exatamente o que parece ser. Uma passagem. Um corredor iluminado por amor. Um caminho de volta para casa. Agora me conta nos comentários. Você já perdeu alguém próximo e sentiu algum sinal depois? Você já teve uma experiência que não consegue explicar? Ou você ainda tem medo do que existe do outro lado? Comenta alma se você acredita que existe algo além, ou comenta dúvida se você ainda não está convencido. Eu quero saber o que você pensa.